Está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou o Lino Gabriel e estou hoje com Laís Ecaia. Oi, gente, tudo bem? E Carol Reis. Oi, galera. Baralho cigano, oráculos de cartas, tarôs, mapas astrais. A gente já fez um episódio aqui sobre circo, a gente já falou sobre outros conhecimentos, mas hoje a gente vai falar mais sobre como funcionam esses conhecimentos. Vou confessar para vocês que eu entendo bem pouco dos temas que vão aparecer aqui hoje, mas já tô cheio de perguntas na cabeça e esse tema sempre está presente nas rodas de conversa. Quem não sabe da história de alguém que foi fazer uma previsão de futuro? Dependendo da sua idade, você também pode ser um fã de Jovens Bruxas como eu. Ou então, quem nunca respondeu o signo antes do próprio nome. É sobre isso que a gente vai falar hoje, aqui com Greg Malaquias e Juca Xavier, o unicórnio cartomante. Sejam bem-vindos. Greg, por favor, quem é você na fila do pão? Na fila do pão eu sou a pessoa que compra fiado. Mentira, boa noite, gente. Sou Greg, tenho 26 anos, sou bacharelanda, né, em moda, mas ao mesmo tempo antropólogo, né, e super amante de astrologia desde pequena, desde criancinha, assim. Muito engraçado isso daí. E então, Juca Xavier, unicórnio cartomante, quem é você na fila do pão? Olá, gente. Primeiramente, agradeço muito pelo convite do Lino, é um prazer estar aqui. Eu sou o Juca Xavier, conhecido como Unicórnio Cartomante nas redes sociais. Trabalho com baralho cigano já há quase 7 anos, profissionalmente, né? Sou bruxo, sacerdote de Hecate, filho de Hades e Perséfone. Tenho essa jornada com a magia e com os oráculos. Ai, gente, acho tudo. Quero saber tudo. Primeiro, eu quero saber da história de vocês. Juca, como que surgiu todas essas coisas na sua vida, esses temas, esses conhecimentos? Como que Tá. surge e também, assim, como que você faz para continuar estudando e continuar aprendendo esses conhecimentos que você tem hoje? Então, eu gosto de magia, assim, acho que desde criança, né? Eu fui aquele adolescente que comprava almanaque Wicca, né? E tal. E eu tenho mediunidade também desde criança. E era uma coisa bem confusa, assim, que eu cresci morando com os meus avós, né? Que me levavam para a igreja todo domingo. Então, era uma coisa bem confusa. Ali pela minha adolescência, na escola também, eu tinha um colega que jogava tarô, sabe? Aí a gente fazia nossos rituais de lua cheia e tal. E aí, com eles, eu comecei a frequentar, assim, centro espírita, terreiro. Comecei a me inteirar um pouco mais até do que acontecia comigo, mas eu ainda, assim, de uma maneira muito incipiente. Eu tive alguns episódios na adolescência, assim, de uma mediunidade, sei lá, muito descontrolada, assim, sabe, de coisas que me assustaram muito. E teve um dia que eu pedi muito para fechar, assim, foi um dia que eu vi coisas que foram muito assustadoras, e eu rezei muito, né, que eu, naquela época, acostumado a ir na missa sempre, enfim. E aí rezei muito, pedi para me fechar, e de fato fechou, assim, eu fiquei uns 10 anos da minha vida meio bloqueados, assim. E aí, na minha revolução de Saturno, ali pelos 29 anos, eu tive um momento, assim, onde tudo abriu de novo de um dia só. Na época, eu trabalhava no telemarketing, né? O Lino me conheceu nessa época aí. E aí, um belo dia, assim, foi um belo dia mesmo, assim, eu tinha voltado para casa do trabalho, cansado, tava fazendo uma sopa à noite, tá ligado? E aí, quando a sopa ficou pronta, assim, que eu me afastei do fogão, eu tive um treco, não sei explicar, uma sensação de que um raio me atravessou, caí no chão, não consegui ficar em pé, foi muito forte. E naquele momento eu vi a minha cigana espiritual entrar.
eu tinha memória de ver ela quando eu era criança, então eu reconheci, né, aquela figura, mas era isso, eu estava há uma década sem ter nenhum tipo de visão. E aí eu vi ela entrar, e no que ela entrou, ela entrou falando assim, tá na hora da gente trabalhar, tá na hora, entrou, sei lá, dando sermão, falando um monte de coisa. E ali eu entrei num ciclo, assim, sabe, onde ela aparecia todo dia para mim, para ficar me mostrando vidas passadas, coisas, enfim. E aí, nesse curto espaço de tempo de alguns meses, eu ganhei um baralho cigano, foi surreal, assim. Alguém que me deu de presente o baralho cigano, e aí eu comecei a ler informalmente, assim, para os amigos, no telemarketing, né, as meninas que trabalhavam comigo adoravam e tal. Mas nessa época também eu já estava começando a surtar na vida, foi a época que eu me entendi também como uma pessoa trans, e aí várias coisas foram acontecendo, né? Essa revolução de Saturno que foi bem forte. E, e aí eu também saí do telemarketing, que eu não aguentava mais trabalhar naquele lugar. E a minha cigana chegou para mim, eu estava nessa crise total, né? Crise existencial, literalmente, quem sou eu, mas também uma crise profissional, o que eu vou fazer da minha vida, eu tenho 30 anos, né? Saí do telemarketing, e aí? E aí a minha cigana chegou para mim e falou assim, olha, você tem um negócio aí que você podia ganhar um dinheiro. E aí eu, na hora, fiquei assim, ai, mas será? Porque rola muito preconceito, né? E eu tinha essa visão limitada, assim, de, mas é uma coisa espiritual, você vai cobrar, mas isso que lá, sabe? Assim, rola, né? Um moralismo que tá aí imbuído, uma coisa que a gente não sabe de onde vem e que, de repente, você tá reproduzindo. E aí a minha cigana me mandou a real, assim, né? Ela olhou para mim e falou, tá bom, se você não quer, tudo bem, então volta pro telemarketing, que você vai ter que arrumar um emprego. Eu tô do lado de cá, eu não preciso pagar aluguel, eu não preciso dormir, eu não preciso comer, eu não preciso vestir. Quem precisa disso é você. Aí como que você vai fazer isso? Problema seu, eu tô te dando a letra aqui. Se tu não quer, volta pro telemarketing. Aí é mesmo, eu acho que eu devia estar trabalhando essa crença limitante aqui e bora. E aí eu comecei, assim, a atender e lá se vão 7 anos, né? E aí muito estudo, fui aprofundando muito os meus estudos de magia, depois que eu, né, me profissionalizei na cartomancia, que eu senti essa necessidade para segurar mesmo a energia do negócio, que é babado. E, e aí fui fazer essa iniciação, né? Porque eu já me entendia como filho de Hades e Perséfone, e aí veio essa coisa com essa conexão com Hecate, né? Que é a Senhora das Chaves. E aí foi um pulo para fazer a iniciação e me tornar sacerdote de Hecate. E aí tamo aí. Tudo, amigo! Nossa, altas histórias, né? Que revoluçãozinha babado, né? Babado, amigo. Olha, é que assim, o Greg depois vai entender, vai poder falar. Eu tenho meu Saturno conjunto a Marte, em Sagitário, conjunção exata. E quando eu tive a revolução de Saturno, eu tive a revolução de Marte junto. Assim, sabe o que é uma coisa exata? E na época eu já estava ligada, eu fui acompanhando, assim, e foi surreal, porque Marte ficou retrógrado em cima desse rolê da revolução. Então, o Marte passou, aí o Saturno passou. Não, aí o Marte voltou, encontrou com o Saturno em cima, tudo exato da revolução. Foi, e depois ele passou de novo. Então, assim, foi uma destruição, um negócio, uma coisa, gente. Você não tem noção. Nem eu tenho. E Greg, meu amor, conta pra gente então como que surge tudo isso na sua vida, nessa ligação com a astrologia. Depois, eu já vou engatar, inclusive, de perguntar quais são as diferenças, né? Quais são as origens também desses conhecimentos que vocês trazem. Pois então, gente, é muito engraçado a história de como eu me relaciono com a astrologia. Quando eu era criança, eu lembro de ver minhas primas, sempre elas compravam revistinhas assim, que tinham uma página que falava de signos, né, que falava de horóscopo. Ou no jornal mesmo, na revista Caras, elas sempre abriam a parte de horóscopo. E eu achava maravilhoso.
porque eu acho que minhas primas fizeram muito parte da minha constituição de subjetividade. Então, tudo que elas faziam, eu achava maravilhoso. Aí eu ficava pensando, tá, elas leem isso, elas interpretam isso, e, pô, parece legal. E eu peguei esse hábito. Eu nem não entendi, eu não conhecia nada do universo, assim, psicologia, mas lá, pequenininha, pegava a revista, o jornal, abria a página, ia lá, em Escorpião. Isso. E eu me sentia muito bem lendo aquilo, né, mesmo sem entender nada. Aí tá, fui crescendo, né, infância, adolescência, e aí eu comecei, como toda boa pessoa de Escorpião, que gosta de investigar, que gosta de, né, de estar em busca do que está escondido, né, de coisas que não são tão óbvias, eu comecei a entender que existia, né, um estudo, né, sobre isso que não parava na revistinha do horóscopo, que ali já é uma interpretação, né? Então, uma interpretação né, que vale para um período, que vale para um contexto. E aí eu falei, meu Deus, e eu lembro que eu fui me vislumbrando com os conteúdos e percebendo que era muito mais profundo do que eu imaginava, né? A astrologia não é só sobre o autoconhecimento, né? Porque ela vai trazer outras camadas, assim, né? Por exemplo, a astrologia, a gente tem a astrologia horária, que você pode trabalhar com previsão, por exemplo, né? Tem a astrologia médica também, que algumas pessoas utilizam para, vamos supor, eu tenho uma cirurgia e será que é um bom período para fazer essa cirurgia, né? Cortes, etc. Temos a questão da astrologia ser tropical e também sideral, né? Que a tropical seria a que a gente conhece mais comumente, e a sideral é a astrologia que está ligada com culturas um pouco orientais ali, né? Que aí ela é baseada mais nas estrelas, nas constelações. Até a questão dela teria mais um pouco dessa exatidão, né, com as constelações, diferente da astrologia tradicional. E o que eu gosto de dizer é que a astrologia não basicamente, né, mas é uma forma de interpretação de signos, que nem realmente temos signos ali. Então, ela trabalha com linguagem, ela trabalha com interpretações. Então, nessa trajetória toda, eu sempre gostei muito de ler também. Então, eu fui buscando essas informações. Tanto que eu acho que todo ano parece que eu sou uma pessoa nova em relação à astrologia. Porque até 4 anos atrás, eu lia mapas com uma certa camada de profundidade. Hoje, já é outra. Amanhã eu vou acordar, vou ser outra pessoa e já vai ter uma outra questão, baseado no que vai estar acontecendo hoje. Então, é isso. Eu fui me apaixonando, né, pelos conteúdos, me apaixonando pelos títulos e subtítulos e os subs que estão ali dentro. E aí, quando eu vi, eu falei, meu Deus, essas coisas agora estão na minha cabeça. E aí, era uma questão de eu conseguir, né, interpretar algumas coisas e perceber que eu estava conseguindo dar conta. Eu falei, nossa, estou dando conta de interpretar. E meu último relacionamento, eu namorei uma pessoa que era maravilhosa, incrível, em relação a ter um arcabouço teórico, né, uma vivência muito, muito grande em relação à astrologia. Tanto que ele me apresentou a astrologia sideral, né, a astrologia que fala, né, dos nakshatras e tudo mais, que eu não fazia ideia. Astrologia védica, esse termo que eu queria lembrar. Apresentou a astrologia védica e eu falei, meu Deus, mais uma camada. Então, assim, eram conversas muito interessantes que a gente tinha, e às vezes era aquele momento de tipo assim, nossa, essa semana ela tá assim, esse assado. Daí a gente ficava, pois é, tá tendo trânsito tal. Acho que tá influenciando na sua casa 9. É verdade, acho que tá influenciando na sua casa 6. Que daí são coisas que estão ligadas à astrologia, né? Que, lógico, ali no nosso contexto a gente já entendia o que significaria, mas foram coisas também que foram com o tempo que eu fui absorvendo, né? Então não foi de uma hora para outra, eu já sabia que
cada casa representava. Então, eu não me proponho, né, a trabalhar exatamente com isso. Eu sou meio medrosa, assim, que eu tenho aquela coisa. Eu tenho Mercúrio em Libra. Então, assim, aquela coisa da comunicação. Eu não gosto de, às vezes, de dar uma resposta ruim. Às vezes eu quero. Para chegar naquela resposta ruim, eu tenho que dar uma limpada, uma equilibrada ali na linguagem para poder falar. Daí, então, eu acho que se eu fosse para trabalhar com previsão, eu não trabalharia. Porque é uma coisa que, se vem uma previsão ruim, eu não ia conseguir. Não que eu não ia conseguir falar para a pessoa, mas eu ia maquiar tanto que aí eu me senti mal, eu não gosto de fingir. Afinal de contas, eu sou de Escorpião. Enfim, é isso. Gente, eu amo esse rolê de explicar características com base no signo. E assim, eu estou aqui em um grupo que todo mundo vai entender. Quando a gente fala assim com pessoas comuns, todo mundo fica, nossa, tá viajando, olha lá vem a doida do signo. Mas eu tô amando, tá incrível. Apesar de ser também comunina, assim, super leiga no assunto. Tudo que eu fui aprendendo ali foi convivência, lendo revista, lendo sites um pouco duvidosos, mas assim, tô aqui com caneta e papel na mão, vou anotar tudo. E eu fico muito curioso, assim, porque a gente tem isso, né? Um tipo de conhecimento, que é um conhecimento dito como o correto, o válido, e eu fico muito impertigado, assim, de onde vêm, né, essas outras técnicas de astrologia e de cartomancia. Essa é uma primeira pergunta que eu tenho. A segunda é assim, isso, se alguém quiser aprender, como faz? Quais são os caminhos? Astrologia, eu sei que talvez tenha, assim, seja um pouco mais conhecida, digamos assim, ou tenha um pouco menos de preconceito, não sei, porque são duas áreas que também tem muito preconceito, né? Mas também isso, assim, qualquer pessoa pode aprender, porque o Juca já tem ali, né, um caminho aberto. Não sei se tinha muita escolha também, não tinha como fugir, né? Assim, a partir do momento que, enfim, você consegue acessar alguns outros lugares muito específicos. Mas são as minhas perguntas, assim, de onde vêm esses conhecimentos? E se alguém quiser aprender, como faz? Qual é o caminho? Você falou de iniciações também, né, Juca? Como funcionam essas iniciações? Se são práticas coletivas também. Então, muita coisa, babado. Vamos com calma para a gente poder organizar essa resposta. Se eu for esquecendo de alguma coisa, você me lembra, porque é muita informação. Primeiro que assim, da onde que isso vem, né? Eu diria que a gente pode dizer que existe uma certa origem, muitas aspas aqui no que eu vou dizer, tá? Origem comum, no sentido de tudo isso vem de lugares mitológicos, tá? Tudo isso vem de eras mitológicas. Porque tanto a astrologia, eu não vou nem dizer a cartomancia, porque a cartomancia não, a cartomancia é uma coisa mais moderna, eu vou contar essa história pra gente. Mas a leitura de oráculos é uma coisa pré-histórica, né? Que de pré não tem nada, né? E a astrologia está nesse meio também, né? E muita gente considera a astrologia também uma forma oracular, né? E tal, né? Então, a origem disso aí está em lugares mitológicos. A humanidade sempre buscou respostas, sempre buscou oráculos, né? Agora, a cartomancia, que foi uma coisa até que eu falei com o Lino quando ele me fez o convite, né? A cartomancia no Brasil, ela tem uma história muito peculiar, tem uma questão muito diferente do resto do mundo, e que aí, né, eu sou suspeito, mas eu sou apaixonado. A cartomancia, ela surge, na verdade, como jogos, baralhos de carta, inclusive baralhos que a gente conhece. Baralho você joga paciência, você joga truco, você joga, né? É um jogo de cartas. Os baralhos, eles surgem na Idade Média como forma de entretenimento da corte,
você tem lá aquele bando de gente nobre nos castelos, fazendo o quê? Um monte de nada, né, gente? Porque o que que tinha para fazer na Idade Média? O que que as Kardashian da Idade Média estavam fazendo? Não tinha jatinho para ela viajar para Grécia, não tinha nada disso. O que que a Kardashian da Idade Média estava fazendo? Estava fazendo nada. Altos nada no castelo. E aí a galera, para se entreter, criava baralhos, criava coisas. É por isso que tarô tem rei, rainha. Já pensou nisso? Por quê? Porque veio do lugar da corte. Foi um rolezão da corte mesmo, entendeu? Então eles criavam isso daí, né? Inclusive o tarô, tá? Tem muita gente que fala assim, o tarô surgiu lá no Egito. Mentira, calma, vamos olhar a fonte histórica. O que é fonte histórica? Fonte histórica não é o que você acha, nem é o que a sua cigana espiritual te disse, viu, gente? Deixa eu contar isso para vocês. Que o canal é aberto, mas a gente precisa botar o pé no chão, porque senão o negócio é dar um ruim, vocês devem estar ligados. Dá um ruim. Então, assim, fonte histórica é dado, é notícia, né? É coisa assim. Então, onde é que está o primeiro baralho que a gente tem notícia? Baralho é papel, minha gente. Papel fica na história, entendeu? Os primeiros baralhos que tem notícia é isso, a Idade Média, 1400 e tanto, 1500 e pouco. Tem ali a galera que vai criando. Inclusive, eram coisas assim, os baralhos feitos com fio de ouro, com coisa, eram tipo presentes que se davam, sabe? Era uma coisa assim. O tarô, ele vai ser apropriado lá no final do século XIX é, pelas sociedades secretas, assim, a Golden Dawn, sabe? Essa galera de sociedades secretas que mexem com magia e que aí pegam o tarô e imbuem o tarô de vários simbolismos, assim. O tarô tem ligação com a cabala, com a astrologia, com uma série de coisas, assim, mas esse significado ele foi imbuído depois, muito posteriormente. Até porque o que começa a acontecer, né? Onde é que sai essa evolução, né? De baralho de jogo para oráculo? Porque o baralho, os jogos que eram usados, na maioria eram jogos de contação de história. Você tem figuras no baralho, e aí é tipo isso: você joga figuras, você vai contando uma história, você vai narrando o que está se vendo. Então, nisso que você está narrando o que está se vendo, você começa a narrar a vida do outro, a sua vida, e aí, de repente, aquilo foi como uma brincadeira, foi surgindo algo de oracular ali, entendeu? E aí é o que eu falei, a galera, né, de sociedades secretas pegou isso e aplicou aquilo lá. É por isso que você tem o tarô como uma ferramenta da elite esotérica, porque durante muito tempo ele ficou restrito às sociedades secretas. Então você tinha que entrar para o grupinho lá, sei lá, né, maçonaria, Golden Dawn, não sei o que lá, para ter acesso a esse conhecimento. Já o baralho cigano, que é o oráculo que eu leio, ele tem uma história um pouquinho diferente. Eu, né, sou, como eu disse, suspeito, mas eu gosto muito, vamos me hidratar aqui. O baralho cigano, ele surge, primeiro que eu tenho que dizer que ele só é conhecido como baralho cigano no Brasil, né? No restante do mundo ele é conhecido como Lenormand, Petit Lenormand. E aí, vamos à loucura toda. Quem foi Lenormand, primeiramente? Madame Lenormand era uma francesa. Ela é a cartomante mais famosa que se tem notícia na história. Ela é uma figura histórica, tá entendendo? Tem registros dela, até porque ela atendia a corte francesa, então tem diários, né, de duquesas e não sei o que lá, que falavam dela. Tem os diários da Madame Lenormand, que narram algumas das consultas dela. Tem gente que fala, e aí fala, né? Realmente não tem registro disso, mas tem muita coisa que diz que ela chegou a atender a esposa de Napoleão, sabe? Ela foi uma cartomante muito famosa ali na época da Revolução, vivia em Paris, é considerada a cartomante mais famosa da história. Só que, assim, não tem nenhum registro de que ela criou oráculo nenhum. O Lenormand ele foi criado na Alemanha, surgiu como um jogo também da corte, papapá. Só que o que acontece? Lá no final do século XIX, você começa a ter um boom de imprensa, né? Então ficou muito fácil imprimir baralho. E como era uma coisa que o popular utilizava muito, assim, para, né, era isso, assim, nessa época, esses oráculos, eles começam a sair só das cortes e descer, né? Descer para o asfalto, como a gente diz aqui,
exatamente porque está surgindo um boom de papel. Só que uma coisa que é interessante a gente ressaltar aí é que a gente ainda tem na Europa, nessa época, leis que proíbem a impressão de coisas que não tenham cunho religioso. Então, o que atingia a massa? Era a Bíblia, o papel, né, que chegava na massa era a Bíblia e as cartas. O Lenormand, principalmente, porque o Lenormand ele tem a carta da cruz, ele tem a carta dos peixes, ele tem essas cartas que fazem associação ao cristianismo, né? Então, ele pega, tem inclusive relatos, isso eu acho muito forte, assim, tem registros, né, históricos, de crianças que foram abandonadas em orfanatos com uma carta de baralho, sabe? Aonde tem um bilhete da mãe, porque era tipo o único papel que a mulher tinha acesso. Era um papel, né? É o que eu falei, era Bíblia e baralho, que eram os papéis assim usuais. Então você tem cartas de oráculos deixadas assim, sabe, com crianças, com coisas assim, cartas que viram bilhetes em momentos assim, né, de necessidade e tal. E existem esse tipo de registros, é uma coisa muito forte. E aí você tem, no final do século XIX, uma empresa alemã que quer imprimir esse Lenormand e realmente fazer o trabalho de marketing, né, e viralização da coisa. E aí o que eles fazem? Eles batizam o oráculo com o nome da Lenormand, que era francesa, porque ela é muito famosa. Só que até hoje tem gente que acha que foi ela que criou o baralho só porque tem o nome dela. E, na verdade, não. Foi uma grande jogada de marketing, né? E aí a vinda dele para o Brasil, o primeiro registro histórico dele no Brasil é apenas 50 anos depois dele surgir na Europa. Então, assim, você vê que ele chegou rápido no Brasil. Mas essa era uma época também onde a corte portuguesa já estava no Brasil. Então, assim, muita coisa estava vindo para o Brasil, assim, né? Tudo estava vindo para o Brasil. O primeiro registro, os primeiros registros históricos aqui, você tem notícia de jornal, sabe? De gente em 1900 e pouco, 1910, 1920, você tem coisas aqui no Brasil. Fulana lê as cartas, lê a sorte, na borra de café, na rua de não sei das quantas. Você perguntou de aprender, né? A maior autoridade que a gente tem no Brasil de história da cartomancia é uma cartomante chamada Carla Souza. Carla com K, Souza com S. Ela é autoridade assim, em história do Lenormand, história da cartomancia no Brasil. Isso tudo que eu estou falando, eu aprendi com ela, essa história toda eu aprendi com ela. E, e aí, quando chega no Brasil, o Lenormand ele cai numa cultura que já estava acontecendo aqui, mística muito forte, né? Porque ele chega aqui e cai numa cultura cigana, porque o Brasil tem uma cultura cigana muito forte, e você tem ciganos vindo da Europa que, quando chegam aqui, se agregam a grupos indígenas e quilombolas, e isso daí, né, até hoje a gente tem, apesar da gente estar cada vez mais se tornando um país evangélico, mas ainda existe uma cultura mística muito forte, assim, né, que vem de toda essa raiz. E aí, quando o Lenormand chega aqui, ele cai nisso tudo, e aqui ele começa a ser usado por ciganos, né? Quando eu ouvi até o episódio do circo, eu lembrei disso, porque aqui no Brasil o circo também era lugar de cartomante. Você tem a banquinha da vidente, você tem, né? E era considerada a louca, né? A doida, a maluca, entendeu? Então, tem isso, né? Tem os ciganos que estão ali usando esse oráculo, e aqui ele acaba ganhando uma característica totalmente diferente, tanto que você tem a escola brasileira, né, do Lenormand, e a escola europeia. A gente tem cartas com alguns significados diferentes, porque no Brasil ele começa a ganhar esse popular, assim, esse lugar que meio que perde o controle, né? Durante muito tempo, inclusive, se dizia que no Brasil o Lenormand era uma bagunça, assim, tipo, cada um lia de um jeito, cada um fazia uma coisa. E aí você tem, na década de 70, uma médium no Rio de Janeiro, que também era cartomante, Cátia Bastos, o nome dela, que ela recebe da cigana espiritual dela um sincretismo do baralho cigano com os orixás. Então, ela agrega valor mitológico, né, às cartas, e aí, a partir daí, é que realmente se cria. Ela é considerada a mãe da escola brasileira do baralho cigano. Então, aqui no Brasil, você tem, inclusive, essa característica que não existe em nenhum outro lugar do mundo.
né? Na maior parte do tempo, a cartomancia no Brasil, inclusive, foi considerado crime, só deixa de ser crime no início da década de 90, é babado isso. Depois da redemocratização, depois da Constituição e tal, e ainda era considerado crime, era considerado charlatanismo e tal, caía em umas coisas assim, né? E, na verdade, sempre foi uma profissão, assim, muito de mulheres, né, marginalizadas, enfim, as loucas, né, as tidas como loucas. E até hoje, se você olhar, inclusive, quem são cartomantes, é gente assim, né, que se vira nos 30, né? Agora, com essa coisa de tudo online, assim, tem muito perfil de cartomante que é mãe, e aí tá lá, sabe, na sua live, fazendo seu jogo para ganhar o seu superchat e as crianças atrás. E aquele barulho, aquela coisa. E é isso, é um jeito de você, né, trabalhar em casa e ter sua independência também, sabe? Então, tem esse lugar, né? Tem esse lugar de empoderar e dar uma profissão para quem não ia ter. Eu falo por mim, né? Porque é isso, eu estava no telemarketing e a minha não, você pode ter essa profissão, né? E eu tô aqui. Quase tudo. A louca. Ah! Não, foi tudo, foi tudo. Deixar o Greg falar um pouquinho, né? E eu já tenho mais um monte de pergunta, mas eu ia falar isso, Greg. E quanto à astrologia, assim, acho até legal para ir pensando também essas diferenças, né? O que você pode contar pra gente dessa história da astrologia e tudo mais, e como que acontece toda essa coisa disso, né, gente? Até, assim, desde sempre que eu sou vivo, tem a astrologia no jornal, ou na revista, ou no rádio. E é isso, às vezes você fala seu signo antes de falar seu nome. Apenas. Só uma pergunta: qual é o signo de todo mundo? Eu sou touro. Eu sou de Eu sou aquário. Capricórnio. Touro com Eu ascendente sou em Capricórnio. escorpião e lua em câncer. Pois é, pois é. Vamos lá. É como o Juca falou, né? A astrologia, ela é pré-histórica, né? Ela tá ali, né? Tá antecedendo muito até o que se chama de história, né? Como a gente conhece aí na escola, né? Como a gente acaba estudando desse sistema que a gente vive, né? Esse sistema colonial, mas é porque ela tem ali origens no Egito, né? Tem origens também babilônicas, mas a questão de consolidação, por estar envolvida nessa lógica colonial, nessa lógica, né, eurocêntrica, acaba sendo meio greco-romana ali, né, das interpretações. Lógico que esse período, né, relacionado ao período helenístico e tudo mais, ajuda a construir, né, algumas questões, né, na interpretação, porque a astrologia, como eu estava falando antes, ela é uma linguagem simbólica, então a interpretação, né, dessa linguagem simbólica, ela está no entorno da astrologia. Então, mesmo antes de chegar, né, nesse ponto, né, daquele saber colonial que a gente conhece, né, já se praticava, já tinha astrologia, mas esse outro período foi onde algumas coisas foram mais desdobradas e reconhecidas, né? É interessante que isso traz no caminho, né, da astrologia, algumas fases como, por exemplo, que vão influenciar que ela tenha, eu vou chamar de quatro camadas. Eu estou gostando da palavra camadas hoje, né? Por exemplo, a gente tem a astrologia mundana, que ela vai tratar realmente do mundo, né? Das civilizações, né? Esse tipo de contexto, né? A astrologia natal, que é a que a gente mais conhece, né? Que é a astrologia que a gente faz no nosso mapa astral para conhecer o ser humano, né? Para conhecer a, a nossa trajetória, né? O que vai ser difícil, o que não vai, as nossas inclinações e tudo mais, né?
astrologia horária, como eu comentei anteriormente, que ela é um pouco mais preditiva, né? Você faz uma pergunta para ter uma resposta, de certa forma, objetiva. E a astrologia eletiva, que é uma astrologia para você predispor algo. Por exemplo, quando é um dia interessante para eu prestar um concurso? Né? A astrologia eletiva talvez vai te ajudar a chegar numa decisão, né? Mas é aquela coisa, tudo está em constante deslocamento. Então é importante a gente lembrar disso, né? Que são interpretações, mas as coisas estão em constante deslocamento. Então, a questão de energia também pode influenciar. Então, a gente, né, tem que pensar como a gente vai chegar lá. Então, é bem interessante que isso também desencadeia o que? As outras diferenças ali, né? Que eu estava colocando antes, como a astrologia tropical, que é essa astrologia que a gente também conhece mais, né? Que a gente está acostumada a ver e ouvir. E tem a astrologia védica, né? Que ela já é mais oriental, e que é bem interessante também, porque muitas vezes eu tinha essa brisa, eu achava, nossa, mas a astrologia védica, lá eu tenho outro signo solar, mas, nossa, nada a ver. Só que aí eu falei, daí na hora que você para estudar todos os aspectos, você vê que tanto faz o seu mapa védico como o seu mapa tropical, e você vê que é você. É você. E ainda penso que na astrologia védica a gente tem uma grande profundidade, né? Porque na divisão das nakshatras, assim, você, você tem descrições bem profundas, né? É como você pegar uma cebola, e hoje eu estou em camadas, eu estou falando, pegar uma cebola e você vai tirando a casca e tem outra, e outra, e outra, e você fala, meu Deus, é bem detalhado isso, né? E eu falava, nossa, mas por que eu sou de Libra na astrologia védica, não tem nada a ver, não sou assim. Aí você vai ver o negócio, não é só questão de ser de Libra. É uma pessoa libriana específica, é uma parte de Libra específica, que tem energia tal, né, que pensa tal, que também se liga com uma outra. Aí o ascendente também, lá mudou um pouquinho, mas também entra, né, em camada tal, e aí você consegue ver que não necessariamente você está sendo outra pessoa, não que seja um problema, né, galera? Mas acontece isso. Enfim, e a outra pergunta era sobre como as pessoas podem se aproximar, né? Uma coisa que eu acho interessante é buscar essas referências mesmo de astrologia. A gente tem uma autora brasileira que o pessoal gosta bastante, que é a Clélia Romano. Ela tem livros que não têm uma linguagem difícil, né, de entender, e são bem legais os livros dela, e também bem aprofundados os estudos. Acho que é um livro de bolso, assim, sabe? Para poder aprender a interpretar algumas coisas. Tem também um livro do Lilly, acho que é William Lilly. Ai, como que é o nome dele? Acho que é isso mesmo. Que ele tem um livro que se chama Astrologia Cristã. Eu adoro esse nome porque é muito engraçado, porque a primeira vez que eu vi, eu fiquei, nossa, putz, astrologia cristã, mano. Mas ele é importante para a construção das interpretações. Ele tem muito a dizer, né? Lógico que ali no meio, eu não sou uma pessoa exatamente cristã, sou bandista, mas enfim. Ali no meio você consegue entender aonde, né, a questão cristã está sendo aplicada, mas e é um livro que ele pensou ali em século XVII, assim, né, no período renascentista, que foi um período importante né, também para as interpretações da astrologia, né, tem ali também o boom de astrologia médica nesse momento, o pessoal gostava bastante. Enfim, então, é um livro também interessante porque te ajuda a compreender também alguns pormenores. É tipo você... Vou pegar a Virgem, não sei porque veio o signo de Virgem na minha cabeça.
Você vai lá e vai ter uma página que vai te dizer vários aspectos, não só relacionados à personalidade, mas você transformar virgem em outros contextos. Virgem em contexto de objeto, por exemplo, o que significaria o signo de virgem como um objeto, ou temperamento, o que significaria virgem como temperamento, lugar, né? Que nem virgem é signo de terra. Não é um lago que você vai interpretar, né, na astrologia mundana, por exemplo, virgem. Não, né? É uma coisa mais terrena, né? Pode ser até um escritório, né? Pensando que virgem está ligada à organização, à rotina, né? À saúde, pode ser um consultório, né? Então, é bem interessante esse livro dele, o da Clélia também, porque são livros que você vai desmistificando muitas coisas. Aí você vê que a astrologia tá muito além, realmente, do que eu falei lá no começo, né? De você só se conhecer, porque ela te proporciona esses outros conhecimentos, né? Nossa, gente, um boom, uma explosão na minha cabeça. Eu acho importante eu dizer uma coisa sobre esse tema aqui. Tanto que a Greg acabou de falar isso, né, sobre desmistificar. Então, assim, eu sou estudante de antropologia, eu estou fazendo doutorado, talvez várias pessoas que já ouvem o podcast aqui já saibam disso. Mas um dos livros mais antigos da antropologia chama Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande. É de um cara que chama Edward Evans Pritchard. Então, assim, o que a antropologia vai falar e vai pensar, né, sobre bruxaria, oráculos e magia? Há um tipo de hierarquia entre o que é religião e o que é bruxaria e o que é magia, né? Então, assim, bruxaria e magia é invenção, como o Juca já tinha colocado aqui antes, charlatanismo. Religião, não. Religião é verdadeiro, religião, sabe, é de verdade. Então, quando o Evans Pritchard vai escrever esse livro, ele vai escrever isso, sei lá, em 1920 e poucos, ele já está falando sobre isso. De forma racista, sim. Né? De forma violenta, muitas vezes, sim. Mas já tem um ponto que a antropologia está trazendo lá em 1920, que é, gente, assim, católicos usam uma coisa no pescoço que chama escapulário, né? Então, assim, escapulário, você leva Jesus e você leva a Virgem Maria. Aquilo é uma bruxaria que você está fazendo de proteção, né? Uma magia que você está fazendo de proteção. Então, a gente precisa desmistificar, por um lado, todo esse lugar, né, de hierarquia entre o que é, né, aqui o que a gente está chamando de bruxaria, de magia, é justamente para defender que esses lugares são lugares de conhecimento legítimos, mas não tão legítimos quanto um catolicismo, né, e outras religiões que se afirmam como religiões de verdade. Dito isso, eu quero ir para o outro lado, que eu sei que o Juca vai adorar falar sobre isso. Agrega, imagino que também, sim. Mas precisamos falar do jovem místico. Então, assim, como, né, perguntando para vocês, como que a gente pode pensar de uma forma consciente, né? Eu acho que Juca já trouxe aqui várias questões de classe, de etnia, de raça, né? Acho que é importante o Akane pensar aqui num episódio sobre pessoas ciganas também, porque, né, é uma população Posso indicar alguém. racial e étnica que apareceu mais de uma vez nas falas aqui. Quero a indicação. E, enfim, isso, né? Como a gente faz com um jovem místico de classe média
que sai falando um monte de abobrinha e fala: a sua vida não vai para frente porque, sabe, essas coisas, assim, jogar. Então, né? Babado, assim. Isso tudo que você estava comentando, assim, né? De religião e tal, magia. É, então, eu sinto muito isso, né? Você veio com esse lugar do saber acadêmico, mas a gente sente isso, né? Tipo, de que, não sei o que lá, porque, por exemplo, uma pergunta que eu ouço muito é se eu sou Wicca, né? E a Wicca, ela é uma religião neopagã, é bem importante. Tem muita gente que acha, não, gente, a Wicca não surgiu na pré-história, tá? A Wicca é neopagã, a Wicca surgiu aqui no século XX, sabe? É uma releitura de muita coisa. E enquanto religião, ela tem lá um monte de norma, um monte de regra, um monte de dogma, um monte de coisa. O que eu pratico é magia natural, que não é religião, é bruxaria, né? É uma conexão com a natureza, né? Com o cosmos, com o universo, sei lá. E aí, assim, né? Esse rolê do jovem místico, eu acho que é uma coisa que eu recebo memes todos os dias. Todos os dias alguém me manda um meme. E o que que a gente vai fazer? Eu, não sei, eu também não sei, assim. Vamos dialogar sobre isso, sério. Porque, assim, Fazer memes. fazer memes, sim, vamos fazer muitos memes e me mandem, por favor, porque eu gosto de dar risada. O alívio cômico é importante. Então, assim, a gente tenta fazer diferente, né? Porque é sobre isso, né? A gente tem que fazer outra coisa que não é o que eles estão fazendo e deixar isso bem claro, assim, né? Eu falei que eu tenho indicação de cigano, e tenho mesmo, que eu tenho um amigo de internet, né? Porque ele é lá de Fortaleza, mas ele é cartomante também, e a gente se conhece, se conversa, assim, né? Pelo Instagram, que ele é de linhagem cigana, né? Ele lê baralho cigano, ele trabalha com magia cigana, e ele é de linhagem cigana, sabe? E aí a gente fica nessa. Esses dias ele postou né, um desabafo indignado, assim, e eu fiquei ali só batendo palmas, né? Porque aí ele ficava falando de uma cliente que veio cobrando, assim, de um ritual que ele fez e cobrando, né, a magia que acontece. E ele dizia, gente, magia não é miojo, não. Vocês têm que entender que não é assim que funciona a coisa, tá entendendo? Vocês estão acostumados com essa gente que tá vendendo, tá roubando dinheiro de vocês, deixa eu te contar. Vocês estão sendo roubados, vocês estão sendo enganados, vocês estão sendo feitos de trouxa. Abre teu olho, entendeu? Porque quem trabalha com seriedade não vai te dizer que tudo vai se resolver num passo de mágicas, entendeu? E eu vou te dizer que eu sinto, inclusive, o contrário. Assim, eu sinto que a minha missão como cartomante, como oraculista, muitas vezes é trazer uma verdade dura, sabe assim? Porque as pessoas me procuram para pedir conselhos. Você pede um oráculo para se aconselhar de alguma situação. Ou você está passando por uma situação difícil, você precisa tomar uma decisão que você não sabe como é, né? Você quer largar tudo e sair correndo, e não será que eu faço isso? Você tem o boy que você não sabe se é lixo, se não é, entendeu? Então você vem para se aconselhar. E aí a minha missão é falar a verdade. E a verdade às vezes dói, tá entendendo? Assim, assim, o que eu mais recebo, tá? Vou falar assim as coisas, o caso clássico, eu vou te dizer que quando eu comecei a atender, foi quando eu comecei a entender também o que que era a minha missão, né? A minha missão, porque é missão, eu encaro dessa forma, que é empoderamento, sabe? 98% do meu público é de mulheres, a cartomancia é um público muito feminino, e assim, a grande maioria das consultas é sobre amor, né? E aí, assim, muitas vezes, o que as cartas vão trazer ali na primeira consulta é desconstruir tudo que essa mulher viveu até hoje. Ela vai chegar na primeira consulta perguntando assim: quando é que eu vou conhecer o amor da minha vida? Eu vou abrir as cartas e vou dizer: amado, o amor da sua vida é você, o amor da sua vida não existe, tá entendendo? É assim, e, claro, para cada uma vai ser com um olhar, porque as cartas vão direcionar. Eu lembro de uma cliente que me veio uma vez exatamente com essa pergunta, assim, quando é que eu vou encontrar o amor da minha vida? E quando eu abri as cartas, eu falei para ela assim, olha, o que eu estou vendo aqui são vários amores. Eu acho que você vai ser aquela pessoa que vai ter 3, 4 casamentos,
sabe? Vai divorciar, vai casar de novo, ficar 10 anos casada, aí vai separar, vai ficar com outro, aí vai separar, aí vai ter outro. Aí quando você estiver velho, você achar que já acabou, vai ter outro. E aí nesse meio de caminho você vai ter um monte de gente, entendeu? Você não vai ter um grande amor a vida toda, você vai ter um monte de gente. Um monte de gente. E aí ela ficou chocada, mas me agradeceu, né? Então, é mais ou menos isso, sabe? Numa primeira consulta, você meio que destrói os sonhos da pessoa, mas ao mesmo tempo deixando uma luz no fim do túnel para dizer, olha, tem jeito, vamos com calma, respira, segura na minha mão que a gente vai, entendeu? Tem clientes que se consultam comigo há anos já, porque eu já estou quase 7 anos fazendo isso profissionalmente, e eu acho muito legal, inclusive, de perceber a função, sabe, das coisas, a percepção. Quer ver uma coisa que eu percebo muito, como falei, a maioria das consultas é de amor, né? Eu faço uma leitura que chama o perfil, que é literalmente para você entender quem é alguém na sua vida. Da idade, né? Eu tenho cliente que diz para mim que se beija na boca, ela já vem fazer perfil. Ela faz perfil de todos os boys que passam pela vida dela. E daí é muito isso, assim, porque a pessoa começa, a partir disso, a interpretar o próprio padrão, que ela antes não percebia que ela tinha um padrão, e aí, de repente, ela começa a perceber que ela tem um padrão, e aí ela começa a identificar os gatilhos desse padrão. Às vezes a pessoa vem para mim assim, olha, acabei de conhecer o boy, eu quero saber se eu devo investir, mas assim, eu já estou percebendo. Eu lembro da outra consulta, que era o outro, a gente falou isso, a gente identificou aquele padrão lá atrás. Agora eu não sei, ele já fez tal coisa, eu já estou achando isso, não sei, quero ver se é isso mesmo, se eu estou, né? Não, não, não. Então é muito legal, sabe? Porque se você realmente, né, tá disposto a ouvir, se você não sai da consulta reclamando, xingando o cartomante, que às vezes acontece, né? Eu falo por mim, tá, gente? Porque eu tenho Vênus em peixes, eu sou bem otário. Eu sou bem otário, assim, sabe? Eu sou bem, nossa. E assim, nossa, como as cartas me ajudam. Gente, porque daí você tá lá, ai, não, vai dar tudo certo, Cinderela, e os seus desejos vão se realizar. Não, a meia-noite vem, chega, tu vira abóbora, fala, querida, aqui, acorda pra vida, entendeu? Você quer lidar com o mundinho de conto de fada ou você quer lidar com a vida real? Vamos botar o pé no chão? Sonhos Acorda, não se Sakura. realizam. Exatamente. Sonhos não se realizam, amor. O que se realizam são projetos. Então, vamos planejar e botar em prática, entendeu? E a minha consulta é assim, gente. A minha Amém, consulta já é quero. assim. Gente, uma pergunta que aconteceu comigo 2 vezes. A gente consegue, através de uma leitura, mudar alguma coisa? A capricorniana controladora que vive em mim. Porque, assim, aconteceram 2 vezes aleatoriamente de falar alguma coisa assim que tá no meu caminho. Ó, vai acontecer isso com você. E é uma coisa que eu tenho certeza que eu não quero. Dá pra mudar? Pelo amor de Consegue. Deus. Dá. Dá sim. Dá sim. Já vi previsões que mudam, já fiz previsões que mudam. Só que, claro, tudo depende do que, como, né? Depende de mil coisas. Mas dá. Dá sim. O futuro, ele. Não é que ele não está escrito, veja bem, mas ele também não está totalmente escrito. Eu tenho uma metáfora para explicar isso que eu acho que é muito boa. Eu gosto de metáforas e analogias. Eu falo que a nossa missão de alma, porque assim, a missão de alma é tudo que você veio viver aqui, tá? Não é só uma coisa. Toda a sua vida é o seu projeto encarnatório, vamos dizer assim, o que você veio viver nessa vida, o que você veio aprender, passar, experienciar, etc. E eu falo que a missão de alma ela é como a grade curricular de uma faculdade. Quando você entra numa faculdade, você sabe as disciplinas que você vai ter que passar, você sabe que você tem que cumprir uma carga horária, que você tem disciplinas obrigatórias, mas você também tem disciplinas eletivas, você tem disciplina que é pré-requisito para outra, se você não passar nessa, você não consegue chegar na outra. E na missão de alma também é assim. Tem coisas que você vai passar, sabe? Que às vezes é uma pendência de vidas passadas, às vezes é um aprendizado que está marcado para você acontecer. Ele vai acontecer. E aí tem coisas que, se você não passar dessa etapa, se você não entender isso aqui, você não consegue seguir para a próxima. Tem coisas que você escolhe mais ou menos isso aqui, mais ou menos isso aqui. Então, assim, e de novo, duas pessoas que entram na mesma faculdade não vão cursar exatamente o mesmo curso. Então, ali dentro você tem sim, sabe, coisas que você pode alterar. É o que eu falei, tudo depende, mas tem sim, essa possibilidade é real. Eu tô curiosa para saber o que que era, né? Depois a gente conversa no Ó, vou direct sobre falar, vou falar.
As duas falaram que viam crianças, filhos no meu caminho. Entendam aqui o plural, filhos. E eu sou a pessoa que eu não quero filhos. Então, assim, eu falei, não, amor, não tá certo isso, não. Mas que bom que dá pra mudar. Vamos ver, né? Daqui 10 anos a gente volta esse episódio. Ai, Carol, essa aí é fácil, né? Se tu tem certeza que não quer, tu sabe o que precisa ser feito. Eu fiquei bem curiosa para ver a casa 5 da Carol depois dessa. Para ver o que é que tá pegando. Não só a casa 5, outras coisas, né? Fiquei curiosa, porque não quer filhos. A gente tem, eu queria muito ver, depois quero ver isso aí. Ô, Greg, aproveita e já conta pra gente dessas casas aí, que eu fico sempre super curiosão, porque tem os signos que é mais ou menos ok. Estrelinhas. E essas casas e essas moradas, conta tudo isso para nós também. Estrelinha vermelha, né? Por favor. Então, deixa eu voltar lá para as teorias todas. Que nem eu estava falando do Lee, né? Que ele foi bem importante. E aí você fez uma pergunta que, olha, foi babado. A gente tem dois teóricos ali no meio lá da parte renascentista, que são o Regiomontanos e o Plácidos, que eles têm sistema de casas. E você perguntou de casas, eu achei tudo, porque foi uma grande recuperação aqui. Então, assim, as casas são os assuntos, né? Onde ocorre o quê? É o nosso onde. Então, a gente vai ter 12 casas, assim como nós temos 12 signos, né? Então, da casa 1 à casa 12, você está contando uma história, vamos dizer assim, onde na casa 1 o sol está nascendo, e lá na 12 ele já percorreu tudo isso dali, ele já se pôs. Então, por exemplo, casa 1 vai falar de identidade, vai falar do eu, casa 2 vai falar. Vou falar bem bruscamente, tá, gente? Porque para dar tempo, mas casa 2 é uma casa mais do material, né? De finança. Casa 3 é comunicação, casa dos vizinhos, primos. Casa 4, uma casa mais familiar, né? Do lar, das bases, também família, né? Casa 5 é a casa dos filhos, por isso que eu queria saber o que está acontecendo com a casa, o que está rolando ali, né? Que está influenciando essa rejeição, né, por filhos da Carol. Filhos, a casa dos prazeres, os hobbies, é uma casa artística, a casa do flerte, eu adoro a casa 5. Casa 6 é uma casa que fala sobre saúde, fala sobre rotina, não sobre profissão, mas sobre trabalho, né? É uma casa bem interessante também. Casa 7 é aquela casa das outridades, né? Das outras pessoas, das nossas relações, que ela fica oposta à casa 1. Casa 1 é a casa do eu, casa do 7, casa 7 é a casa das outras pessoas, né? Então fala de relações, esses nossas parcerias, nessas sociedades que a gente faz. Casa 8 é a casa de renascimento, de transformação, é uma casa de crises, né? É uma casa também sexual, que fala sobre sexualidade. Casa 9 é uma casa maravilhosa, inclusive, que é uma casa filosófica, das universidades, é o ensino superior, né? Religião. Casa 10 é aquela casa do status, da posição social, da carreira, da profissão, né? É interessante isso. Casa 11, a casa das amizades. O pessoal fala muito, casa dos amigos, casa das amizades. É uma casa mais social, né? Que ela está preocupada, aquele não é o mesmo social da 7, né? É o social já mais amplo mesmo, aquele compromisso com a sociedade que tem ali na casa 11, né? A casa das organizações, né? Dessas organizações sociais. A 12, que é uma casa do inconsciente, né? Uma casa uma casa também de um pouco de idealizações, né? É uma casa mais sensível, bem mais sensível, né? Do que está um pouco mais no subjetivo. E também é uma casa meio maléfica, né? O pessoal fala, porque algumas coisas escondidas, o que está escondido está na 12, porque a 12 é a última, então está escondido. Então,
né, fica difícil de acessar. Então, essas casas são esses assuntos, né, que é onde acontece algo. Então, vou dar um exemplo bem legal. Vamos ver. Vênus, né? Também tem os astros. Os astros, eles vão ser, acho que vão ser tipo a maneira, né, que as coisas estão acontecendo. A maneira não, peraí, é o tema. Por exemplo, Vênus. Vamos pegar relacionamentos, né? Que o Juca falou que o pessoal fica buscando, né? O amor, não sei o quê. Relacionamento. Eu tenho uma Vênus em peixes. Não é a minha, tá, gente? Eu só tô jogando aqui. Que você acha que eu vou falar meu mapa assim? Uma Vênus em peixes na casa 5. Ela é uma pessoa que tá com uma Vênus exaltada, porque Vênus se exalta em peixes, né? Então ela tá num lugar de muito conforto, ela tá muito bem, é uma delícia. E ela estando na casa 5, pode ser uma pessoa, não vou falar beijoqueira, mas que ela atrai esses beijos, porque ela é balsâmica, sabe? Ela causa sensações na galera, o pessoal quer flertar com essa pessoa, e a pessoa sabe usar a sua linguagem para isso, entendeu? Então ali está acontecendo uma conversa de símbolos, né? A gente tem a Vênus falando de relacionamentos, peixes, que vem com uma vibe sensorial, uma vibe encantadora também, idealizadora, e na 5, que é a casa do flerte, então ali ela está exercendo esse poder, né? Então, sempre vão ter essas costuras, por isso que às vezes é muito básico a gente olhar para alguém e só ver o signo solar e falar, eu sou de Escorpião. Porque eu falo que eu sou de Escorpião, a primeira coisa que as pessoas falam para mim é, mas você deve ser muito safada. Tá, posso ser, mas não é só isso, né? Porque Escorpião é regeneração, é transformação, é muita coisa, é a morte, né? Pode não ser não só a morte da questão cristã, né? Mas é a morte pode ser morte de hábitos, morte de uma coisa que um dia você fez, e outro dia não significa mais algo para você, né? E assim por diante. Então é muito básico a gente ficar no signo solar, porque o nosso mapa ele é muito profundo. Então, é basicamente isso. Perguntou das casas, eu falei mais coisas, mas assim, é isso. Greg, e como é que a gente faz para saber de tudo isso? É fazendo um mapa, procurando um profissional, é isso? Isso, busquem profissionais. Existem profissionais maravilhosos que trabalham com astrologia, elas são incríveis. E sim, daí essa pessoa, com a sua data de nascimento, a cidade que você nasceu, o horário, que é muito importante, inclusive, nessa questão, vai gerar o seu mapa astral, e aí tem realmente uma imagem, né, que ela é uma esfera, ela tem as 12 casas, e ali nas 12 casas vão ter os 12 signos, e não, gente, não é igual para todo mundo. Uma coisa também que eu acho importante de frisar, todo mundo tem todos os signos no mapa, né? Aí, às vezes a pessoa fica tipo, eu sou de leão, mas não tenho nada de câncer. Tem sim, Chuchu. Você vai pegar o seu mapa lá, que é uma esfera, né, uma mandala, que a gente chama de mandala. E câncer vai estar em algum lugar, vai estar em alguma casa. Então, inclusive, mais uma vez, falando sobre as casas, a contagem das casas começa pelo ascendente. Então, a nossa casa 1 sempre vai ser o ascendente. Aí, a partir dali, você faz a contagem do resto das casas. Então, minha casa 1 é uma, porque meu ascendente é tal. Do Nino vai ser outra, do Juca vai ser outra, da Carol vai ser outra, e da Laís também, né? Então, é bem, bem importante isso. E a pessoa que vai estar trabalhando, né, com essas interpretações, ela vai fazer esse exercício de gerar seu mapa, e aí, assim, vai ser uma tese, gente, que é feita, basicamente, porque dá para você ficar no mapa de uma pessoa por anos, né? Porque não acaba, tem muitas camadas mesmo. Essa palavra tá maravilhosa hoje para mim, mas tem muitas camadas, de fato, né? Porque você, sei lá, às vezes você não quer ficar sabendo de saúde, eu odeio, mas, né? Mas aí você quer focar em carreira, você quer saber mais sobre carreira, e você pode, inclusive, que nem, né, quando a gente faz um projeto acadêmico, tem o título, subtítulo, nananã.1, aí carreira, aí você vai entrando em mais
mais posturas. Então a pessoa que, né, que trabalha com astrologia, que faz a interpretação, ela vai dar conta disso. E aí também depende do que você está buscando, né? Porque realmente muitas pessoas vão ir para um lado de quem vai ser o amor da minha vida, como, né? O Juca colocou, não estou falando que isso é errado, cada um busca o que quer, gente, pelo amor de Deus. Mas também você pode se aprofundar em outras coisas. Eu acho muito interessante que, conhecendo, né, mais sobre esses assuntos, eu percebi umas coisas, que nem agora. O Sol estava em Virgem e agora já trocou, né, ali para Libra, está na troca, na transição, e eu percebi que durante o Sol em Virgem, realmente, como Virgem está na minha casa 9, eu percebi que assuntos acadêmicos, eles estavam assim, ó, pum, 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 pum. Inclusive, a questão de repensar, né, sobre a minha área acadêmica, o que eu vou fazer, sabe? Eu vi que foi um momento que isso veio com tudo. Então, o Leon sabe. Então, assim, é muito engraçado como eu estou fazendo aspas para quem não está vendo o podcast, né, vendo, enfim, o vídeo, mas é coincidência, assim, sabe? Então, é bem engraçado como reflete realmente no nosso dia a dia. Aí, gente, eu acho tudo assim. Eu tava comentando antes da gente começar o podcast que um amigo meu se dispôs a fazer para mim meu mapa astral, né? E ele faz assim, pega a folha e desenha tal e tudo mais. Mas e para lembrar tudo, porque é igual a Greg falou, assim, tipo, é muita coisa, muita informação. E aí você fala, meu Deus, como, né? E a mesma coisa que o Juca falou aqui antes, assim, como as pessoas que têm esse conhecimento ou que tem alguém que consulta com esses conhecimentos levam muito para a vida mesmo, né? Levam para essa ajuda de tomada de decisão e, enfim, conseguem. Eu acho que mais do que saber o futuro, né? Se assim a gente pode dizer, elas acho que passam a saber mais sobre si mesmas, né? Ter um autoconhecimento, tentar ver isso que o Juca tinha falado antes, de conseguir entender os padrões. Porque, óbvio, se você tem a tendência a tomar um tipo de comportamento e tomar um tipo de decisão, o resultado provavelmente vai ser o mesmo, né? Assim, então há uma possibilidade. Há também isso de a gente tem que pensar nessas coisas como o que eu estava colocando antes, como coisas materiais, né? Porque, assim, quando a gente está falando de previsão de futuro, o Juca também falou isso em outro momento de um outro jeito, de assim, as coisas não se resolvem por mágica. Essa previsão de futuro, ela diz muito mais respeito a comportamentos e coisas que são. A gente tem tendências na matemática, né, gente? Assim, então. Tô tentando fazer essas aproximações que nem sempre são exatas, mas para a gente tentar trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, e ver também quais coisas fazem sentido, né, para gente. Eu tenho mais uma pergunta, eu sei que a gente está já com um episódio grandão, mas eu queria perguntar, acho que também vocês já falaram um pouco disso, como que vocês se relacionam com as questões, né, no caso da Greg, de sexualidade, de racialidade, visto que tem toda essa roupagem aí greco-romana na astrologia. E para o Juca, mais ou menos a mesma pergunta, mas obviamente voltado para sua área de cartomancia. Qual é essa relação, né, que você vê com os gêneros, identidades de gêneros? Acho que você já falou de uma relação da bruxaria com as mulheres, que supostamente tem uma obviedade aí, mas acho que também tem outras questões de gênero que não estão exatamente nesse lugar de mulheridade, feminilidade ou, né, hombridade, masculinidade, que dá pra gente pensar também.
essas outras leituras também da astrologia, né? Do que é a masculinidade, de como a gente vira isso para, tipo, ai, meninos usam azul e meninas usam cor de rosa, enfim. Todas as questões que eu acho legal a gente falar de gênero, raça, sexualidade também, fazer esses links. É uma pergunta aí que eu teria mais para finalizar as minhas questões. Para mim, assim, eu vou te dizer que quando eu comecei a estudar o baralho cigano, eu tive uma questão, assim, ligada a gênero, porque o baralho cigano tem a carta do homem e da mulher, né? E se você pegar qualquer, enfim, qualquer livro-texto, vamos dizer assim, qualquer folhetim que vem junto com as cartas, qualquer interpretação padrão, a resposta é muito engessada para aquelas cartas. Tipo assim, a mulher, se você estiver lendo para uma mulher, é a consulente, e o homem é um homem na vida dela. Ponto. Tá entendendo? E vice-versa, né? O homem se for o consulente, é o homem, se for. É só essa resposta. Só que na minha vivência com o baralho, né, até nas minhas cartas do dia, vamos dizer assim, até acho que por eu ser uma pessoa trans, né, não binário, enfim, aquilo ficava assim, tipo, oi. E aí é, eu comecei a entender essa distinção que parece óbvia. Muita gente vai dizer que sabe do que estamos falando, mas não é bem assim. Que é a diferença entre masculino e feminino e yin e yang, tá entendendo? Yin e yang não tem nada a ver com masculino e feminino. Yin e yang foram associados, eu gosto de dizer, inclusive, amarrados, sabe? Amarração, assim, foi amarrado na coisa do gênero, assim. Mas não é sobre isso, é sobre polaridade energética criativa, entendeu? Então, a minha visão sobre essas cartas do homem e da mulher passa muito por aí, sabe? Então, assim, é bem comum, inclusive, assim, sei lá, tô dando consulta para uma mulher, aí cai a carta do homem numa posição de conselho. Gata, você precisa ativar o seu yang, você precisa ativar a sua coragem, sua força, sua guerreira interior, sei lá, você precisa ir para o mundo, você precisa falar, você precisa, entendeu? É sobre isso, assim, então, é, sabe, a releitura, assim, dos símbolos eu acho muito importante, a gente precisa atualizar os símbolos. E eu acho muito interessante também porque as pessoas conseguem entender, atualizar os símbolos quando a gente fala, sei lá, de tecnologia. Quer ver? Vou dar um outro exemplo. No baralho cigano a gente tem a carta do jardim. O jardim, ele simboliza espaços de socialização, né? Então, né, de novo, as cartas vêm da Idade Média e os castelos tinham grandes jardins, que eram um lugar de passeio da corte, era um lugar de encontrar com as amigas, entendeu? Era um lugar de fifi, era nos jardins ali da corte, entendeu? Então, o jardim, a carta do jardim vem desse simbolismo, um espaço de socialização, de encontrar a galera. Hoje em dia, você vai olhar para o jardim, você vai ler um barzinho, vai ler um boteco, você vai ler uma balada, você vai ler uma rede social, entendeu? Rede social está na carta do jardim. Então, ninguém tem problema de falar em atualização de símbolo quando a gente fala desse tipo de coisa. Mas aí, quando você vai falar de atualização de símbolo, né, da carta do homem e da mulher, aí a galera não, gente, senta na cadeira, que o rolê é esse mesmo, entendeu? Então, assim, a minha leitura passa por aí, sabe? A minha leitura passa por aí. Inclusive, nas leituras que eu faço no Instagram e tal, tipo, sei lá, se eu vou fazer lá, por exemplo, eu vou fazer um conselho profissional. Se vem uma dessas cartas, a minha interpretação ela vai ser aberta. Eu não vou dizer vai ter um homem, simplesmente. Às vezes tem, né? Às vezes pode ser que tenha. Mas aí, tipo, eu tenho outras interpretações associadas aí, sabe? E outra, não é só sobre homem e mulher. Quer ver um outro exemplo? Lembrei de um exemplo que aconteceu mesmo, tá? Uma vez veio uma pessoa se consultar comigo que era lésbica. E aí desceu a carta do homem. E eu falei pra ela, uma figura masculina. Ela disse, mas eu sou lésbica. Eu falei, sim, uma figura masculina, não necessariamente é um homem, é uma figura masculina. Era uma leitura de amor. Ela veio assim, perguntando se aparecia alguém, e veio a carta do homem. Passaram-se alguns meses e ela me manda mensagem. Nossa, eu conheci a sapatão mais caminhão da minha vida, me apaixonei. Realmente, era uma figura masculina. Pois é, era a carta do homem, entendeu? Tipo, é sobre isso, gente, entendeu?
Eu acho que é assim, né? A gente tem que debater isso, a gente tem que discutir isso, sim, a gente tem, né? Inclusive, o meu nome nas redes sociais, Unicórnio Cartomante, vem daí. Esses dias teve até uma seguidora que me perguntou isso, que eu abri lá as caixinhas de pergunta, e foi uma das perguntas que veio, de onde é que viu o unicórnio, que a pessoa achava que era da coisa de animal de poder. Eu falei, não, na verdade, o unicórnio é um símbolo da comunidade trans, inclusive um símbolo bastante usado por pessoas masculinas, não binárias masculinas, né? Você tem o chifre, que é uma coisa fálica, mas é na testa, tá tipo, oi, sabe assim? Então, você tem tudo isso, assim, o unicórnio vem daí. E aí o cartomante, né? Que eu sou o unicórnio, entendeu? A pira é essa. Então acaba aí também. E assim, uma coisa que é interessante, né? Porque eu sou uma pessoa trans, mas eu atendo online, então a pessoa também não está me vendo, né? A pessoa escuta a minha voz, mas a pessoa não está me vendo. E é interessante porque às vezes acontecem umas situações assim. Uma vez, na época que eu estava fazendo live ainda, tinha uma época que eu fazia live toda semana com a leitura da semana e tal. E, e aí, tipo, no dia seguinte da live, veio uma pessoa chamar que queria consultar. E aí eu, oi, tudo bem? Eu tenho lá a apresentação, né? Eu sou o Juca, né? Obrigado pela confiança, não sei o quê, passando as informações da consulta e tal. Aí a pessoa, não, com o Juca não, eu quero me consultar com a moça da live. E daí eu falei, sou eu e tal. Ela, nossa, mas parecia uma moça. Aí eu peguei e botei o emoji de unicórnio, o emoji do arco-íris, e falei, eu tenho um lado feminino bem forte. Aí ela, então tá bom, blá, 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 sabe? Tipo, acho que às vezes é sobre isso também, porque querendo ou não, eu tô ali para ganhar dinheiro, sabe? É meu ganha-pão, é de onde eu pago meu aluguel. E se eu ficar também, toda cliente que vem, para pra gente ter aula de gênero, não vai rolar, entendeu? Então você tem que fazer umas coisas assim. Mas claro, com o tempo também, né, você começa a selecionar um pouco o público, né? Com o tempo as pessoas vão percebendo e vão vendo, até porque eu tenho o perfil do Unicórnio Cartomante, mas eu tenho o meu perfil pessoal, né? E no meu perfil pessoal eu posto as minhas ideias pessoais. Então, se a pessoa começa a ver, começa a seguir, a pessoa começa a ver também, e é sobre isso, né? E eu acho interessante porque você começa a perceber, inclusive, as pessoas mais a fundo. Teve uma vez uma senhorinha que eu atendia ela, assim, bem senhorinha, e aí um dia ela começou a me seguir no perfil pessoal. E aí eu fiquei meio assim, né? Falei, gente, a senhorinha, ela vai ver as coisas que eu faço nos stories, os posts. E aí, né? O que vai dar? Aí o primeiro negócio que eu compartilhei de gay, de não sei o que lá, ela respondeu no direct. É por isso que eu amo muito meu filho gay, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, olha só, gente, tá vendo? Só, tá vendo quem são as pessoas? Então, assim, a gente começa a selecionar um público também, e eu acho ótimo, né? É sobre isso. O Juca me contemplou bastante quando ele fala isso de polaridades, que eu também tive um momento, assim, estudando astrologia, que tem essa questão, né, de generificar, né, essas polaridades. É exatamente o que você falou, a questão, né, de coragem e tudo mais. Então, eu vejo que tem uma interpretação de atividade e passividade, né, dentro da astrologia, que é colocado como masculino e feminino, né? Mas na verdade se traduziria da forma que o Luca está falando. É o yin e o yang, gente. Não precisava necessariamente fazer essa associação, né? Porque é exatamente isso. Você está com um Saturnão ali na casa 4, que é grotesco. Às vezes, gente, que é uma energia limitada, né? E Ares, né, por exemplo, que tem bastante atividade, nossa, ele fica completamente desconfortável. E aí nessa leitura, Ares seria ativo, super ativo, né? Seria uma polaridade masculina. Saturno também é. Mas a forma que eles trabalham é totalmente diferente. Né? Saturno ele vai trabalhar com limitação, né, com aquela demora, né, com esse desafio, é onde você tem que batalhar ali um pouquinho, né, para aprender. Né? E aí Marte, Ares, como tem uma energia de Marte, assim, ele quer sair correndo, mas não consegue, porque Júpiter dá uma segurada, né? Então, é aquela coisa. A interpretação deveria ir mais por esse caminho, né? Das polaridades, e não necessariamente generificar, porque realmente não faz
sentido, pelo menos não na minha cabeça. E também eu penso que muito desses conhecimentos se legitimaram por virem de um lugar eurocêntrico também, em algum momento, sabe? A visão eurocêntrica na sociologia, eu acho que foi que mais trouxe validade, né, no percurso, na trajetória, né? E aquela outra coisa que o Juca falou também que me contempla é sobre isso do contexto. Você vai estar lidando com o mapa de uma pessoa e você tem que pensar nos contextos, né? Que nem ali foi uma situação de uma pessoa lésbica, figura masculina, que daí pode ser no mapa que tem um Marte, né, aparecendo ali na casa 7, daqui não sei quanto tempo, e aí pode ser uma figura masculina, ou pode ser uma questão de energia mais ativa, né? Pode ser uma situação de risco, porque Marte também fala sobre riscos, né? Pode ser um relacionamento arriscado. Marte na casa 7 pode ser um relacionamento arriscadíssimo. Você pode se machucar, inclusive. Cuidado, gente. Não estou sendo fatalista, mas é só, né, só exemplificando, né, que não necessariamente vai ser, né, nessa pegada, né, de homem do jeito que está construído, mulher do jeito que está construído ali, né, hombridades, mulheridades. Não. É outra pegada. Inclusive, quando eu menciono aquele William Lilly, né, que ele tem o livro A Sociologia Cristã, pela questão de época, quando ele aborda, por exemplo, a casa 6 ela lida como a casa dos escravos, né? E aí, eu também tive um negócio ali, né, no percurso, tipo, nossa, casa dos escravos. Eu entendo que é uma questão, né, cronológica ali, histórica, mas aí também você vai analisar no contexto, né? Você também tem que pensar por esse lado, né? De que momento você tá analisando aquele mapa, de que momento você está falando, e como você também reconstrói essa narrativa. Você não vai usar, né, esse tipo de terminologia, né, para agora. Mas que nem também se coloca na casa 6 funcionários, né? Então é meio assim, né? Como foi construída essa linguagem aí. Então é muito da gente realmente fazer novos caminhos, sabe? Porque do jeito que foi construído é uma maneira, mas não significa, né, que a gente tem que se compadecer e aceitar. Ok, dá para a gente interpretar. E como o Juca falou também, as pessoas precisam ganhar dinheiro nessa sociedade que a gente está. Então, né, vamos botar ali o que dá para fazer. Mas é importante a gente olhar com essa outra perspectiva, né? É atividade, passividade, mas tá em Yang, cara. Tá falando de polaridade, né, de questão energética, e não necessariamente de, de papel de gênero, né? Que eu acho que é uma coisa importante ali. Então, eu me senti bem contempladinha com as coisas que Juca falou agora, porque caminhou muito, muito em conjunto. Adorei. Gente, O Lino tinha perguntado de coisa de iniciação também, né? Eu lembrei aham. agora. Então, né? Você perguntou se iniciação era individual, era coletiva, não era isso? Me Eu lembra? perguntei como que era isso, né? De como que as pessoas podem chegar, não sei se existem lugares que as pessoas podem ir, né? Se tem encontros, Sim. isso, como que seria para começar essa iniciação, né? Ou tudo mais. Tem grupos, mas também é possível praticar de maneira solitária, né? Tem a bruxaria solitária, que a gente chama assim mesmo, bruxo solitário, bruxa solitária, que é o meu caso, e tem a bruxaria de grupos, a gente chama de coven, né? O coven é o grupo de bruxos. Então tem covens pelo Brasil inteiro, né? Enfim,
de diversos tipos diferentes, inclusive com pegada LGBT. Eu não sei se ainda está ativo, mas um tempo atrás eu vi na internet um coven no Rio de Janeiro que cultuava um deus romano que é homossexual, né? Ele é considerado o deus deus de homossexuais, enfim. Tem todo esse rolê. E um tempo atrás também eu conheci uma galera de São Paulo que publicou um livro massa que eu, né, bebi dessa fonte, mas eu já vi que esse coven foi desfeito também, que é de uma galera trans também. Tinha o Paul Parra, talvez o Lino conheça alguma dessa galera, né? O Paul tinha. Ai, eu esqueci o nome do restante da galera aí, desculpa. Eu gostava muito, inclusive, da travesti desse grupo, porque ela traduziu textos babilônicos para o português, coisas de mitologia, né? E tal. E ela traduz coisas da deusa Inanna, que é uma deusa suméria, que são muito importantes, assim, inclusive para essa pegada, porque Inanna é considerada a mãe das travestis, a deusa dos trans, e nesses textos que ela traduz, tem umas tábulas, né, que seriam, tipo, as coisas que Nana faz, sabe? Tipo, tudo que ela é capaz, todos os poderes dela. E dentre esses, tem um que é assim, transformar um homem em mulher e uma mulher em homem. Pronto, tá só a frase lá, ninguém explica nada, só tem a frase lá. E daí, tipo, oi, o que significa isso aqui? O que é essa frase aqui no meio? Entende? E aí ela começa a ir atrás dessas raízes, né, das palavras. Por que é tão importante, né, a gente ter gente trans nas universidades estudando as coisas tudo por causa disso, gente. Ela começa a olhar isso e ir atrás, se perguntar das coisas, né? E aí ela descobre que provavelmente aconteceu um erro de tradução há muito, muito tempo atrás, assim, quando essas tábuas foram descobertas, porque as palavras que estão lá, né, que foram traduzidas como homem, mulher, masculino, feminino e tal, na verdade não é bem assim, tá entendendo? Não é bem assim. Você tem outras palavras, tipo, que a gente poderia traduzir, sei lá, como eunuco, sei lá, sabe, ou intersexo, outras coisas assim, que por convenção os caras decidiram colocar tudo como uma coisa, tudo como outra, sabe? E aí quando você vai resgatar mesmo, assim, né, os primeiros textos, porque essas coisas de mitologia também a gente tem que lembrar que a tradução da tradução da tradução da tradução, né? Porque você tem né, línguas que não existem mais. Aí geralmente vai um inglês, vai um americano, vai um francês, um alemão, traduz, e aí todo o resto da galera traduz do francês, do alemão, do inglês. Tá entendendo? Então é aí que esses termos se perdem, entendeu? Então você vê que enfim, daí não era isso, era sobre Coven, fui falar do Coven e entrei nesse negócio. A digressão que só foi, né? Mas então, tem covens e tem prática solitária, entendeu? Eu fiz uma autoiniciação. Eu sou o quê? Eu sou aquariana, eu sou rebelde, né, gente? Eu não tenho muita paciência para regrinha, para o grupinho, que tem que ser assim, que tem que cumprir assim, que tem que girar 3 vezes, que tem que bater na madeira, que tem que pegar, botar água desse lado. Ah, não consigo muito, não, entendeu? Eu fico um pouquinho estressado. Meu Marte é em Sagitário, a paciência não existe. Não existe. Pavio, meu pavio é o palito de cabeça de fósforo, é o meu pavio. O meu mal é o Marte em Sagitário na 12, porque Oi. eu não tenho paciência, só que lá na 12 eu fico acumulando, 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 acumulando. Aí uma hora, pum! Então, não tenho paciência para essas coisas. Então, a magia solitária, ela me permite, assim, essa flexibilidade, sabe? Tipo, é claro que você tem que ter coerência e sentido no que você está fazendo, né? Obviamente, tem que ter responsabilidade, enfim. Mas eu tenho a minha flexibilidade, a minha maneira de sentir, de intuir, de me conectar, né? E aí, quando eu senti de fazer a iniciação como sacerdote de Hecate, eu segui um livro que se chama A Roda do Ano com Hecate. Eu não vou lembrar de cabeça o nome dos autores, porque é um nome gringo também, mas o nome do livro é A Roda do Ano de Hecate. E a proposta do livro é exatamente de iniciação.
O livro ele traz muita coisa de mitologia, de estudos de Hecate e tal, e aí ele propõe essa roda do ano, literalmente, né, que é a passagem do ano, e aí onde você vai fazer 13 rituais, são 13 luas ao longo do ano, para no final poder se iniciar. E aí a cada lua tem um objeto da deusa, que tem um simbolismo, que tem, né, um negócio, uma coisa. Então, a cada mês também você vai estudando, aprofundando nessas questões. E, claro, isso tudo leva para dentro de você também, né? Porque cada objeto vai ter um simbolismo e vai te levar a uma conexão pessoal, né? Então, por exemplo, tem a trívia, que é a encruzilhada tríplice. Então, o ritual da trívia, você vai entender melhor as suas possibilidades, onde é que estão as suas estradas, as suas encruzilhadas, sabe? Tem o ritual do espelho, quer dizer, pô, se encarar, o que você não está conseguindo olhar para você. E tudo isso você vai constituindo objetos mágicos, né? E consagrando objetos e tal, para no final fazer a iniciação, que no livro também diz que é como que fala quando não é obrigatório? Facultativo, né? Enfim, não esqueci a palavra. Você escolhe, você quer se iniciar ou você não quer. Você pode viver a roda do ano como um processo de autoconhecimento, né? De autoconexão, mas não quero me iniciar, não tá? No meu caso, foi para atuar com isso, tanto que eu faço magias coletivas, faço rituais coletivos para minhas clientes, toda lua cheia, tenho cada mês com um tema diferente, dependendo aí do signo da lua, né? Do que está acontecendo e tal. Eu vou alinhando o que os meus mentores me passam. Eu tenho uma leitura que eu também oriento a montagem do ritual através dos oráculos, né? O que os meus mentores estão querendo nesse momento, para essa lua, e aí eu organizo o ritual a partir disso. Eu costumo dizer que eles que mandam, né? Eu executo. Então, é possível, né? É claro que você fazer sozinho, muita gente acha mais difícil, né? Porque é isso, você precisa ter a disciplina, você precisa ter tal e tal, que nem sempre as pessoas conseguem, né? Entrar num coven, ou mesmo. Hoje em dia você também tem covens virtuais, grupos, né, de magia, da galera que se encontra e está sempre trocando figurinha. Então, isso também acaba ajudando bastante a prática, né? Gente, eu entrei nesse episódio achando que eu ia falar mal de alguns signos e saí daqui com uma aula. Eu simplesmente amei. Quero já fazer o meu mapa, quero tirar o meu baralho. E é isso, gente. Amei, amei. Obrigada. Não, eu tô aqui, já abri aqui o meu mapa virtual num site desse. E tô ali olhando, né? Porque todo mundo, toda vez que eu falo, qual é o teu signo? Áries. Qual é o teu ascendente? Aquário. Qual a tua lua? Capricórnio. Aí todo mundo olha assim para mim e eu digo, o que isso quer dizer, minha gente? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia do que quer dizer. Mas falei pouco nesse episódio, mas eu escutei tudo e fiquei pensando assim, gente, é muita coisa para aprender. E uma das coisas que me trouxe muita reflexão desse episódio, né, foi uma fala do Lino que ele trouxe sobre as religiões, né, sobre como que a gente eletiza, né, e coloca algumas como válidas e outras como não, sendo que tudo é, entre aspas, e aqui eu vou botar muito entre aspas, tá, gente? É ficção, não é sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que tudo vai por crença, tudo vai por fé, tudo vai por, né, vão por lugares diferentes que é para além do que a gente tem conhecimento real, né? Então vão para conhecimentos para além do que a gente consegue colocar as mãos, né? O que é palpável. Então, eu saio desse episódio com essas percepções, né? Do tanto que a gente, de todas as possibilidades que a gente tem de viver, de se conhecer, de autoconhecimento, né? De como a gente lida com as nossas vivências, saio com uma preocupação em relação à necessidade que as pessoas têm que as mulheres têm, né? Dessa preocupação com afeto, com amor. Então, eu saí muito reflexiva desse episódio.
Eu quero também, então, já ir finalizando esse episódio, que foi incrível para mim também, mas voltar num outro lugar que, assim, né? Primeiro que eu acho que, sim, é muita coisa, mas acho que a gente já sai daqui entendendo pelo menos um pouquinho mais sobre isso, esses signos, esses símbolos, essas leituras, né, essas projeções, essas possibilidades, mas também como que eu levo essas coisas tanto para minha vida pessoal, que são ferramentas que eu nem sempre conheço tanto, mas em muitas vezes busco, né? Já conversei com o Juca em outros momentos, fiz meu mapa astral, quero jogar tarô, quero fazer as leituras da carta também. Enfim, eu gosto muito de usar essas ferramentas na minha vida cotidiana. Mas o que eu quero puxar de novo, né? Eu bem cadelinha da antropologia e da academia, né? Bem colonizadinha pela academia, mas descolonizado pela antropologia. Eu acho que o Juca traz coisas aqui que eu uso muito como material de metodologia científica. Quando o Juca vai falar assim, bom, a gente chega na encruzilhada que ela é tríplice. Então você já sai de uma noção colonial da única possibilidade dupla, né? Ou você é homem, ou você é mulher, ou você. Então, como essas religiões, como esses oráculos, né? Como essas magias vão mostrar para gente coisas que muitas vezes outras religiões e outros oráculos e outras magias enfiaram na nossa cabeça, que é duplo, dicotômico, né? Essas outras formas de pensar, de existir, de viver o mundo, elas podem ser múltiplas, não de dois, mas de mais de dois, né? A coisa de olhar no espelho, né? Antes de olhar para o outro, olhar no espelho, né? Então, assim, a gente, dentro da escola que eu sigo aí no meu estudo, sobre isso também, né? Me olhar fazendo pesquisa, não olhar para o outro como objeto, me estranhar antes de estranhar o outro. E como a gente tem objetos mágicos no nosso dia a dia, sabe? Ou aquela meia que dá sorte, ou aquele brinco que, ai, nossa, olha, isso funciona, sabe? A gente tem esse mecanismo cerebral, a gente não é que a gente faz magia só, a gente né? Nós somos seres mágicos. E por isso que essas outras religiosidades também, o Krenak e outras pessoas incríveis vão falar disso, não existe o meio ambiente nós. A gente é o meio ambiente, a gente está interligado a tudo. Quero agradecer demais ao Juca, nosso maravilhoso unicórnio cartomante. Quero agradecer demais a Greg e dizer que, assim, de novo, aprendi mais um pouquinho, embora ainda ache que sei muito pouco. Mas vou deixar aí também para vocês falarem as palavras finais. Aproveitar, se quiser fazer um jabá também, fiquem à vontade. Bom, quero agradecer também a oportunidade. Obrigado pelo convite. Fiquei nervoso, mas eu adorei também. Foi babado, né? Foi babado. Acho que a galera vai gostar de ouvir esse bate-papo, né? E sigam aí nas redes sociais, @unicórnio cartomante. Faço leituras com baralho cigano e faço magias coletivas também. Toda lua cheia tem ritual, igual eu falei. Trabalho sempre no online.
As consultas eu dou via WhatsApp ou Telegram. Então fica tudo gravado, viu, gente? Isso é babado também, porque muita gente gosta de ouvir a consulta de novo. Eu acho, inclusive, terapêutico deixar gravado, sabe? Porque às vezes você recebe numa ansiedade, a primeira vez que você ouve, você tá quer ouvir, quer saber, e aí você não consegue absorver nada. Aí você precisa, depois que já levou o tranco, parar, ouvir de novo com calma, que aí você vai conseguindo absorver. Então é bom ficar gravado, né? E E ajuda o cartomante a não ter que ficar repetindo tudo que a pessoa fala. Ai, o que que você estava falando aquilo lá mesmo do trabalho? Como se você ouve de tivesse novo. gravado a consulta dela no seu, Meu no seu cérebro. computador mental. Então, aliás, isso é uma questão. Eu não consigo muito lembrar, assim, as consultas. Eu faço um registro que eu uso o Google Agenda, e aí no final das consultas eu sempre deixo uma anotação para eu ter esse histórico realmente e poder lembrar. Porque, gente, é todo dia um monte de história, não tem HD que aguenta aqui, não, entendeu? Eu não lembro. Até eu falo assim, até meus amigos, assim, que são pessoas, né, que eu conheço, eu sei da vida, eu sei o que está acontecendo. Quando vem se consultar, até meus amigos falam, ai, você falou tal coisa. Eu disse, falei, eu não lembro, gente. Eu acho que consulta depois, eu puxo a descarga, vai pro ralo e foi. Eu não lembro, não sei o que eu falei. Vocês é que sabem o que eu falei. Eu não me lembro. E as magias também são à distância, né? Porque é isso, como eu só atendo no online, tem cliente espalhado aí pelo Brasil todo. Até fora do Brasil tem cliente, que, né, brasileiro está em tudo que é lugar. Então, nas magias também, cada um recebe, nos rituais coletivos eu faço uma dica de banho, uma meditação exclusiva para cada ritual. Aí as pessoas recebem, você pode fazer o seu banho, sua meditação, e eu faço a magia aqui na minha casa com o nome de todo mundo que participou, e aí mando as fotos para a galera ver, né? Faço post também, os rios, os videozinhos para a galera ver e tal. E, gente, a gente vê tudo nas cartas, passado, presente, futuro, entendeu? Futuro é uma tendência, como a gente falou aqui hoje, né? As cartas vão falar aquilo que tem mais chance de acontecer no momento que a gente está fazendo a leitura, mas a previsão ela é legal para você também se preparar, né? Igual a Carol falou, às vezes se há uma coisa que você não quer que aconteça, você consegue se preparar para aquilo, você consegue talvez mudar, talvez fazer diferente, né? E o passado para entender como é que a gente chegou até aqui. Faço, inclusive, consulta kármica para ver vidas passadas, para entender missão de alma, propósito. É uma consulta forte, mas é muito profunda, assim. Né? E aí tem de tudo que você quiser perguntar. Leitura profissional, né? Para ver o crush, para saber se aparece alguém, né? Enfim, o que você quiser, tem. Então, vem. Tá louca? Eu tinha esquecido, ó. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. Sempre ficava lá fuçando ali no Insta da Wakane. Achava bem interessante. Falei, ai, será que um dia eu tô ali? Estou, né? Obrigado, Lino. Obrigado, Juca, Carol, Laís. Eu achei tudo. E é isso, gente. Eu não vou fazer um jabá de astrologia, mas vou fazer um jabá enquanto pesquisadora, né? Quem quiser saber mais sobre meus estudos, meu Instagram é @gregqueer, né? Eu me envolvo bastante com questões de raça, sexualidade e gênero. Vamos trocar uma ideia, se quiser, vamos trocar referências, por favor. Você, né, academicista, tem um capítulo publicado que é bem legal, quem quiser ler, no livro Moda, Mídia e Suas Habilidades, dá uma lida, que é bem interessante ali, ó. São discussões bem pertinentes, que elas não caem por terra. E, sobre astrologia, tem perfis maravilhosos, né, que falam sobre astrologia, numa perspectiva bem simples, mas também de boas reflexões. Gosto muito da Papisa, adoro os conteúdos dela. Gosto da Madama Brona. Eu só vou falar de mulheres, porque é isso, cara, sabe? Já basta que conteúdo consolidado é tudo os machos brancos lá, né? Então, assim, sigam a Papisa, sigam a Brona, elas são ótimas. E a Bruxa Preta também, ela tem conteúdos bem legais. Juca deve conhecer. Então, assim, eu acho tudo bem
tudo bem organizado, né? Tudo bem de fácil acesso também, né? Inclusive a Madama, ela tem podcast. E é isso, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero voltar para falar de outras coisas também, que eu achei tudo, né, Lino? Obrigado. É isso, gente. Só tenho que agradecer. A gente é trans, não precisa falar só sobre trans, identidade, transfobia. A gente que é preta não precisa falar sobre raça só. A gente pode falar também, mas não é só sobre isso, né? Podemos falar sobre outros assuntos. Claro que vão estar atravessados sempre por essas outras questões, mas é sobre. Amei o episódio de hoje, agradeço de novo a vocês terem estado aqui com a gente. Vamos dar aquele tchauzão coletivo bem gostoso, assim, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau.